Na escuridão silenciosa do Getsêmani, o tempo parecia suspenso. As folhas das oliveiras balançavam suavemente ao sabor do vento, como se a natureza chorasse em antecipação ao que estava prestes a acontecer. Jesus, ajoelhado sobre a terra úmida, clamava ao Pai com a alma em agonia. Suas palavras não eram de desespero, mas de rendição. Suava gotas como sangue. E mesmo ali, sozinho em oração, o Mestre sabia. Os passos da traição já ecoavam nas ruas de Jerusalém. Mas naquela noite, algo mudaria. Enquanto Jesus intercedia, não muito longe dali, um grupo de homens se reunia em segredo. Eram seus amigos, homens que o amavam profundamente. Pedro, de olhar inflamado, andava de um lado para o outro com uma adaga na cintura. João, silencioso, observava o céu como se pedisse um sinal. Tiago afiava um pedaço de ferro improvisado. E Simão, o zelote, desenhava mapas com o dedo sobre a areia, traçando rotas, calculando o tempo. Eles sabiam que os soldados estavam vindo, sabiam que Judas já havia partido, e sabiam, acima de tudo, que não podiam mais apenas assistir. Não posso mais ver o Mestre ser entregue como um cordeiro para o abate, disse Pedro com a voz pesada. Dessa vez, vamos agir. Simão concordou, lançando um olhar cortante. Conheço as estratégias dos romanos. Eles vêm pelo lado norte. Se atacarmos primeiro, os confundiremos. Nosso objetivo é simples, dar tempo para Jesus fugir. Nada mais. Maria Madalena, ali presente, olhava para eles com lágrimas nos olhos. E se ele não quiser fugir? E se ele escolher se entregar? Pedro respondeu com firmeza: então escolheremos por ele. Enquanto isso, Judas caminhava com pressa, guiando os soldados e membros do sinédrio por entre as vielas. A prata ainda tilintava dentro da bolsa em sua cintura. Seus olhos estavam vazios, seu coração dividido. O beijo que daria seria o selo de um destino escrito desde o Éden. Mas os discípulos não sabiam de profecias nem de planos divinos. Só sabiam que aquele era o homem que lhes ensinara o amor. O homem que os curou, que os perdoou, que os chamou de amigos. A noite ficou mais densa. Os soldados surgiram na trilha com tochas acesas. O brilho do fogo dançava nas armaduras. Judas vinha à frente. No jardim, Jesus se levantou de sua oração, limpou o rosto e olhou à distância. Ele sabia. Tudo estava em movimento, mas mesmo assim permaneceu. Seus olhos encontraram os de Judas. Nenhuma surpresa, nenhuma raiva. Apenas um olhar que dizia: eu ainda te amo. Então, o momento chegou. Judas se aproximou. O jardim inteiro pareceu prender o fôlego. Os discípulos, escondidos entre as árvores, preparavam-se para agir. Pedro cerrou os punhos. Simão deu o sinal com os olhos. Mas antes que qualquer golpe fosse desferido, Judas tocou o rosto de Jesus com um beijo suave e mortal. Salve, Rabi, disse ele com a voz trêmula. Foi ali, naquele segundo, que o mundo parou. O tempo congelou entre o amor e a traição. E Jesus respondeu: amigo, a que vieste? A pergunta ecoou como trovão. Mas não havia tempo. O comandante romano ergueu a mão para dar a ordem de prisão. E então, dos arbustos, Pedro saltou como um raio. A lâmina brilhou no ar. O caos começava. Mas essa é a história do próximo episódio.